Alguém, alguém quer fazer a prece para nós? Então, vou fazer. Vamos pensando aí para a prece final. Então, vamos, gente. Né? Com muita alegria, com muita satisfação que nós nos encontramos aqui novamente para falar do Mestre Jesus, para aprender um pouco mais, mas principalmente para aprender a praticar o que ele nos ensina. Que nós possamos, Senhor, ser melhores hoje do que fomos ontem. E que a partir das tuas palavras nós possamos ser melhores ainda. Que os bons espíritos, e principalmente aqueles que cuidam com tanto carinho do nosso NEP, possam estar intuindo a nossa querida Roberta, intuindo a todos que participam, intuindo, Senhor, a todos que, de uma forma ou de outra, nos acompanham. Que o Senhor possa estar conosco neste momento e sempre. Que assim seja. Então, Roberta, é com você. E pode ficar à vontade, querida. Ah, muito obrigada. Eu fico, estou em casa. Bom, gente, Isso mesmo. isso aí. Mais uma vez, muito boa noite. Sintam-se todos envolvidos em todo o meu carinho, todo o carinho do meu coração, que explode, sim, em alegria de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já estava morrendo de saudade desse encontro tão amigo, né? Tão fraterno. E como eu sempre digo, sempre na presença de Jesus, porque o meigo nazareno está sempre bem pertinho da gente, a apenas uma oração de distância. Ele mesmo disse isso, né? Onde dois ou três se reunirem em meu nome, ali estou eu no meio dele. Então, aqui, ó, é para a gente desfrutar da companhia de Jesus. Então, meus amigos, que o Mestre nos permita uma noite muito gostosa, cheia de alegrias, no seu entorno, né, dele, para que a gente possa começar a nossa reflexão de hoje. Eu tenho duas coisas para contar, duas historinhas aqui para a gente começar. A primeira é relativa a uma crença dos egípcios. Entre os antigos egípcios, o coração simbolizava a dimensão moral e espiritual, que, aliás, né, se complementam, porque quanto mais moralmente a gente evolui, mais espiritualmente a gente também cresce. Então, a parte mais importante da alma para os egípcios era o coração, chamado de Ib. O Ib, ou o coração, era a fonte do bem e do mal dentro de uma pessoa. É o caráter, é o centro dos pensamentos. O Ib era considerada a morada da personalidade, do espírito, a identidade de uma pessoa. E aí, na religião egípcia, existia a deusa Mat, que é uma deusa, que era a deusa da verdade, da justiça, da retidão, da ordem. É uma deusa responsável pela manutenção da ordem no universo, da ordem social das coisas. E ela é representada por uma mulher jovem que tem uma pluma de avestruz na cabeça. Essa pluma é dita ser utilizada numa balança com dois pratos. De um lado da balança vai a pluma, e do outro lado da balança vai o coração ou a alma, né, representada ali pelo coração do morto no julgamento de Osíris, que é o deus dos mortos. Então, o coração que pesasse mais do que a pena da deusa Mate era considerado um coração pesado, né, indigno de viver entre os deuses. E continuando aqui, eu achei muito interessante, né, usar uma pluma para medir, para pesar, para ser contrabalança ali do coração, para saber se o coração era mais pesado que a pluma ou não, mostrando o quanto que o nosso coração deve ser leve. E continuando aqui com os egípcios, eu tenho uma lenda egípcia muito interessante, contada por ninguém menos do que Emmanuel. Emmanuel, no prefácio do livro Libertação, de André Luiz, nos conta, e ela é longa, ela é um pouquinho longa, mas o próprio Emmanuel diz que é muito prazerosa de ouvir, e, de fato, é uma história bem deliciosa. Ele conta, essa lenda egípcia conta que tinha
um jardim belíssimo, e no centro desse jardim tinha um lago, que era ali enfeitado por ladrilhos azul turquesa. Alimentado, esse lago ele era alimentado por um pequeno canal de terra, de pedra, e ele escoava as águas do outro lado, na outra margem, por uma outra grade muito estreita. Então, ele era alimentado por um pequeno canal de pedra e, do outro lado, escoava a água por uma grade estreita. E aí, nesse reduto, né, nesse lago tão acolhedor, vivia uma comunidade de peixes. E eles ali se refestelavam, felizes, nas grutas que eram formadas dentro desse lago. Eles, inclusive, elegeram um dos cidadãos de Barbatanas para ser o rei dos peixes ali daquele lago e viviam completamente despreocupados ali, se utilizando das larvas, né, vivendo entre gula e preguiça. Ficavam ali comendo as larvinhas e deitados dentro das grutas mais fresquinhas daquele lago. Só que junto deles vivia um pequeno peixe vermelho, e esse peixe era menosprezado por todos. Ele não conseguia pegar uma larvinha sequer, e ele também não conseguia um espaço nesses refúgios, nessas grutas, porque os outros peixes, muito vorazes, muito glutões, arrebatavam para si todas as formas de alimento que tinham ali, e displicentes também ocupavam todos os lugares de descanso. O nosso querido peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Ele sempre era visto ali na correria, constantemente perseguido, ou pelo calor intenso do lago, ou atormentado pela fome. Como ele não encontrava um pouso ali naquele lago vasto, ele não tinha muito tempo para lazer, e aí ele começou então a estudar o ambiente em que ele vivia. Ele fez inventário de todos os ladrilhos do lago. E aí anotou onde tinha um buraco, ele sabia de tudo, tudo como funcionava o lago, sabia com precisão onde tinha uma massa maior de lama depois da chuva, ele conhecia aquilo ali como ninguém, porque ele estava constantemente em missão. Depois de Faz para você me muito ver. tempo e à custa de muito trabalho, ele encontrou a grade de escoadouro. E ali ele então ficou de frente com uma oportunidade de uma aventura, e pensou consigo mesmo: será que não é melhor eu pesquisar a vida em outros lugares? Será que não é melhor eu me arriscar em tentar alguma outra coisa? E aí então ele optou pela mudança. Apesar de já ser muito magrinho, porque ele não tinha nunca um minuto de conforto, né? Ele vivia ali a sua vida intensa de sacrifícios constantemente. Ele perdeu ali algumas escamas, com um pouquinho de sofrimento, e passou por aquela grade super estreita. E aí, repetindo sempre para ele mesmo: eu vou me renovar, eu vou conseguir coisas novas, eu vou encontrar novos destinos. Ele queria a mudança. E aí ele avançou ali, muito otimista por aquele regato, e foi ficando encantado com os novos panoramas que se desdobravam na frente dele. Novas paisagens, novas flores, o sol. Ele foi ali ficando embriagado de esperança. E muito em breve ele alcançou o rio, um grande rio, e aprendeu mais inúmeras coisas. Encontrou peixes de outras famílias que simpatizaram com ele, e ficaram esses, então se tornaram grandes mentores, porque informaram a ele dos percalços que vinham à frente, para que ele tomasse cuidado na marcha, e aí então facilitando um pouco o roteiro para esse nosso peixinho. E ali, completamente embevecido, ele contemplando as margens, os homens, os animais, as embarcações, as pontes, palácios, carros, cabanas, árvores. Ele estava habituado com tão pouco, com aquele lago ali restrito, vivia com extrema simplicidade, porque a vida no lago para ele era muito difícil, e ele então continuou da mesma forma, para não perder a sua leveza, para não perder a sua agilidade, e conseguiu desse modo chegar então ao oceano. E ali
completamente bêbado de tantas novidades, mas ainda assim sedento de estudo. Ele queria conhecer mais e mais. De início, então, ele estava fascinado com a paixão de observar, acabou que não tomou os devidos cuidados e, de repente, veio uma baleia e ele se aproximou demais da baleia, a baleia acabou engolindo ele, mais tudo que estava à volta. Naquele momento, então, ele eleva os seus pensamentos ao Deus dos peixes e a sua prece é imediatamente atendida. O bicho, então, soluça e expulsa o nosso querido peixinho. E ele volta, então, às correntes marinhas. E aquele pequeno viajante, então, agradecido e feliz, procurou a companhia de outros simpáticos animais e aprendeu a evitar alguns perigos e algumas tentações. Plenamente transformado nas suas concepções de mundo, ele passou a observar, né, a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas do mar, mas, sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e magrinhos como ele, tanto quanto ele caminhava, mais ele aprendia, mais ele conhecia pessoas parecidas com ele, e ele se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente, calmo, em paz, no palácio de corais que ele escolheu para morar com centenas de amigos na sua residência feliz, quando, ao se referir ao seu começo trabalhoso, veio então a descobrir com os outros peixes que somente o mar poderia oferecer uma garantia sólida de felicidade. Porque se viesse uma seca arrasadora, com certeza as águas daquele lago que ficava lá na altitude certamente secariam. E o nosso peixinho pensou, pensou, pensou e sentiu uma compaixão enorme daqueles outros peixes que tinham ficado no lago. E aí ele então decidiu consagrar a sua vida ao progresso e à salvação daqueles peixes. Seria justo ele regressar e anunciar a todos aqueles o que era a verdade. Não seria nobre da parte dele amparar aqueles peixes, prestar um serviço valioso, um tempo, ia poupar muito tempo de aprendizado. E aí ele não pensou duas vezes. Levado pela generosidade ardente no seu coração, voltou ao caminho, pegou o caminho de volta, né? Empreendeu a viagem de volta. E aí voltou pelo rio, dirigiu seus regatos, caminhou pelos canais, até voltar àquele seu primeiro lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e de serviço que ele vivia, né, que ele se devotou, passou pela grade com facilidade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Ali, estimulado pelo amor, supôs, claro, que o seu regresso ia causar muita surpresa e todos iam ficar muito felizes de vê-lo ali. Com certeza, aquela coletividade ia celebrar a sua volta. Só que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam ali pesados, ociosos, se empanturrando naqueles ninhos de lodo, né? Protegidos só pelas flores de lótus. Gritou que tinha voltado para casa, mas não houve ninguém que prestasse atenção. Para falar a verdade, ninguém nem tinha se dado conta da ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de Guelras, aquele rei que tinha sido eleito o rei daquele lugar, e comunicou a ele toda a sua aventura. O soberano, um pouco entorpecido pela sua mania de grandeza, falou: bom, eu vou reunir todo mundo aqui para você explicar o que você viveu. E aí, aquele benfeitor, se aproveitando da oportunidade, explicou para todos que havia um outro mundo glorioso, sem fim. Aquele poço era uma insignificância e podia desaparecer a qualquer momento. Que além daquele escoadouro próximo ali, se desdobrava uma outra e maravilhosa vida, uma vida com uma outra experiência.
Lá fora tinha flores, tinha rios, seres diferentes. Ele deu notícia de tudo, do peixe-lua, das tainhas, dos salmões. Contou que viu o céu repleto de estrelas, cidades com praias. Falou então do seu palácio de coral em que vivia com outros amigos, prósperos e tranquilos. Finalmente informou que aquela felicidade tinha seu preço. Eles tinham que perder peso, né? Eles tinham que emagrecer, eles tinham que largar algumas coisas para trás, para que eles pudessem passar na grade, para começar a jornada até aquele lugar maravilhoso. E assim que ele terminou, as gargalhadas ecoaram muito estridentes. Ninguém acreditou nele. Outros peixes tomaram a palavra e ridicularizavam mais ainda. Falaram que o nosso peixinho vermelho delirava, que aquilo não era possível e que o lugar onde eles viviam era o melhor lugar do mundo. O soberano, então, aproveitou para ironizar o nosso peixinho e foi com ele até a beirada da grade de escoamento e disse ainda: Você não vê que eu não passo aqui? Nenhuma barbatana minha cabe nessa grade. Você é um grande tolo. Vai embora. Não nos perturbe nunca mais. O nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui uma vida igual à nossa. E aí, então, nosso peixinho empreendeu a viagem de volta, voltou para o Palácio de Coral e aguardou o tempo. Mas anos mais tarde, soube-se de uma seca pavorosa. As águas vaidosas se esvaziou. Então, aquela comunidade inteira pereceu atolada na lama. Eu achei essa história muito bacana. Eu espero que vocês tenham achado também. Achei ela muito interessante. Ela é um pouco longa, mas eu precisava começar o nosso estudo com ela hoje. Guarda essa história aí com vocês. Agora nós vamos, obviamente, ao Evangelho. A passagem que nós vamos nos debruçar hoje está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, em Mateus capítulo 14, versículo 34 a 36, e em Marcos capítulo 6, versículo 53 a 56, e nós vamos passar pela de Marcos aqui, que é mais completa, né? Eu achei ela mais ampla aqui. Atravessando o lago, chegaram à terra de Genezaré e atracaram. Ao saírem do barco, imediatamente o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar sobre catres os que estavam mal, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, em aldeias, em cidades, em campos, colocavam os enfermos na praça e rogavam-lhe para que tocasse apenas a orla da sua veste. Os que tocavam eram salvos. É uma passagem, meus amigos, muito bonita, né? Muito emocionante. Os dois evangelistas contam a mesma coisa, né? Muito semelhante, e a gente percebe aqui nesse relato que Jesus desembarca na planície de Genezaré, logo ao sul de Cafarnaum. E quando Jesus toca a terra, toma a estrada que vai para Cafarnaum, e pelo caminho ele atravessa ali diversas aldeias, vilarejos, cidades e campos. E aqui nós temos o exemplo da bondade dos seres evoluídos. Jesus podia ter desembarcado diretamente em Cafarnaum, mas preferiu aproveitar a oportunidade e descer na terra mais ao sul, a fim exatamente de percorrer uma região que ele não tinha visitado antes e, na viagem, aproveitar para oferecer benefícios a todos os enfermos. Meus queridos amigos, Jesus é o nosso peixinho vermelho. Com o fruto do seu esforço, dos seus estudos, do seu aprendizado, do seu trabalho, da libertação das suas mazelas, ele se fez espírito puro. E tal como o nosso peixinho vermelho, com compaixão, veio ao encontro dos que ainda carregam em si as chagas, que, quando são colocadas na balança, pesam muito mais do que uma pluma. Ainda
chagas que ainda tornam os nossos corações pesados. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 487, dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? São os males físicos ou os males morais? E a resposta da espiritualidade a Kardec é: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre todo o mais. E a gente também encontra mais ou menos a mesma coisa lá na pergunta de número 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? E a espiritualidade ainda afirma: temos dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que do fundo de todos há o egoísmo. Quando a gente vai lá em Isaías, profeta, né, que fala da vinda de Jesus e que tem textos que apresentam ali o perfil do Messias, o que a gente devia esperar, né, do Messias, no capítulo 53 tem um texto lindo, mas que aqui eu só vou falar uma parte, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Jesus, meus amigos, veio anunciado, né, aqui por Isaías, para levar para longe as nossas enfermidades. E, obviamente, aqui nós não estamos falando apenas das curas físicas, né, mas das curas morais. Amélia Rodrigues, em 2 capítulos que nos tocam profundamente a emoção. O Trigo de Deus, capítulo 15, e também esse aqui que eu até aproveitei para comprar nesse fim de semana, graças a Deus chegou na minha casa a tempo. Quando voltar a primavera, capítulo 6. Nos ajuda, Amélia Rodrigues, a ampliar um pouco a visão sobre essa passagem. Ela nos descreve Genizaré como uma cidade de pequeno porte, sem maior importância, às margens do mar da Galileia. E as notícias do Messias já tinham chegado por lá, né? Já tinham despertado algum interesse. Eles queriam conhecer Jesus, eles queriam desfrutar da sua intimidade, principalmente receber os benefícios que somente ele poderia fornecer. Eles já sabiam disso. Também tinham muitas dúvidas, muita curiosidade, né, sobre o seu poder, a sua figura e o que era a sua mensagem. Eles não podiam conceber, imaginar a grandeza de Jesus. Não podiam imaginar. Então, quando ele e os seus discípulos se aproximaram da cidade, houve uma verdadeira comoção. Como nos narra Marcos, assim que ele saiu do barco, os que já reconheceram Jesus correram por toda aquela região e começaram a levar os enfermos nos catres, né, nas macas rudimentares, para o lugar onde sabiam que ele ia estar. Então, nas aldeias, nas cidades, as casas, onde quer que ele entrasse, eles colocavam os enfermos nas praças e rogavam que os deixasse tocar pelo menos a franja da sua capa.
e quando tocavam, ficavam curados. O poder de Jesus. Amélia Rodrigues nos diz uma frase lindíssima. Diz que dele se desprendiam virtudes como das rosas se desprende o perfume. Maravilhoso. Na Gênese, obviamente, quando a gente vai lá no capítulo 15, os milagres do Evangelho, no item curas, a primeira mencionada é a perda de sangue, em que também se menciona, né, o toque das vestes de Jesus, tal como nessa passagem que a gente está vendo aqui hoje. Se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curado. No mesmo instante, o fluxo de sangue cessou e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saiu, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? E Kardec nos fala que essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que saiu dele, são muito significativas, porque falam do movimento fluídico que se opera de Jesus para com a doente. E os dois experimentaram ali a ação que tinha sido produzida. O efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, não houve imposição de mãos. Bastou uma irradiação fluídica normal para realizar a cura. E por que, então, essa irradiação, né, não se dirigiu a toda aquela multidão de pessoas que estava ali em volta, mas somente para aquela mulher? Já que Jesus não estava pensando nela, não tinha o foco nela, ele estava cercado por um monte de gente. E Kardec aqui nos esclarece na Gênese, que é bem simples, inclusive. O fluido tem que atingir a matéria orgânica para que exista a reparação, a cura, né? E que isso pode ser dirigido tanto pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra apenas, pela fé do doente. Quando a gente vai lá no livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, também tem isso destrinchado, né? Nos dizendo que as curas de Jesus se efetuavam pela fé. Essas curas se operavam da seguinte maneira: Jesus, com uma confiança ilimitada e constante em Deus, irradiava esses fluidos curativos e bastava que o enfermo possuísse um pouco de fé para movimentar em seu favor aqueles fluidos curativos que se emanavam de Jesus. Isso é lindo demais. A fé constitui uma força de atração e de projeção. Pela fé em Deus, Jesus projetava os seus eflúvios curativos sobre o doente. E pela fé, o doente tornava o seu corpo receptivo a esses fluidos. As duas vontades, a de Jesus e a do doente, firmados na fé em Deus, produziam a cura desejada. Amélia Rodrigues nos diz que quem tocasse acomodava em si saúde e paz. Restaurava-se, ficando pleno em harmonia. Dessas suas vestes, que eram condutoras de bioenergia curadora, da força de restauração, com os fios que conduzem uma eletricidade ou as ondas que transportam as telecomunicações. Roberta, Sim, junto à vontade aí de Jesus, né? E do doente, no caso, não entraria também o merecimento? com certeza, com certeza. Era Jesus sabia o que era possível e o que era de acordo com a necessidade daqueles ali, né? Mas importante também dizer que ele utilizava também as curas para atrair para si, né?
Esses gestos de cura acabavam atraindo as pessoas para Jesus. Era uma forma de criar essa conexão. Mas, sem dúvida, Jesus sabia. Tem um diálogo, né? O diálogo dele com Joana de Cusa chama muita atenção quando ela vai conversar no Boa Nova, né? E ele diz para ela assim que ela quer, né, seguir o mestre. E ele fala assim: você não estaria casada com ele se não houvesse justo motivo para isso. Algo mais ou menos assim. Ele sabia que Joana tinha que ficar com Cusa, né? E devotar a ele aquele amor maternal que ele propõe a ela ali. Né? Mas, com certeza, merecimento. E ele, então, passeava ali, o seu olhar compassivo por todas aquelas misérias humanas e recompunha as paisagens conflitivas da alma. É o que Amélia Rodrigues nos traz. Preparando ali esse estudo, meus amigos, toda hora vinha na minha cabeça assim, né, que ser extraordinário, Jesus, com essa capacidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Que ele irradiando essa fé ilimitada no Pai e que simplesmente pela intenção, pelo toque do doente, pela fé do doente, ele espargia esses fluidos salutares. É algo realmente de nos emocionar, né? E aí a gente precisa, obviamente, ampliar ainda essa cura proporcionada por Jesus. Nós não estamos falando aqui desses que estavam nas macas em Genezaré, nós não estamos falando aqui do cego de Jericó, nós não estamos falando aqui da mulher hemorroíça, nós estamos falando aqui, meus amigos, de mim, de vocês, de nós, né? Nós estamos falando aqui da cura moral proporcionada pelo Mestre em cada um de nós. Tem uma frase que está na antologia mediúnica do Natal, Natal do Apóstolo, e aí tudo que se refere a Pedro me deixa completamente encantada, porque eu adoro. Pedro desencarna e, num determinado momento, Jesus diz a Pedro: Pedro, descansa o tempo que você precisar, mas eu preciso me ausentar. E aí Pedro pergunta: Senhor, aonde vais? E aí Jesus diz: Pedro, enquanto houver um gemido de dor na terra, não me é lícito descansar. Hoje eu consegui falar essa frase sem chorar, porque todas as vezes que eu penso nisso, eu fico tomada de emoção. Né? É esse amigo que a gente tem. Deus sabe o quanto a gente ainda tem, né, meus amigos, a caminhar, e o quanto a gente já caminhou. Mas, pelo menos, nós, graças a Jesus, a gente já sabe a direção. A resposta que está no livro dos Espíritos, a pergunta 632, Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem. Não, perdão, não foi Jesus, é a resposta do livro dos Espíritos, até me confundi aqui. A pergunta feita por Kardec, né? Se a gente pode se embananar e, de repente, agir no mal, querendo agir no bem, se a gente não sabe, se a gente erra em escolher, né, o bem ou o mal, a gente pode se atrapalhar nisso, e a resposta da espiritualidade é muito direta. Veja o que você quer que façam por vocês e o que vocês não querem que façam por vocês. Tudo se resume a isso. Não se engane. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse por você. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Simples assim. Né? E aí, Amélia Rodrigues nos fala disso. A multidão, sempre o Senhor visitado ali por uma multidão. E ela nos ajuda a entender que essa multidão, ela são as chagas sociais, as dores, as grandes dores, as agonias e as decepções, as lutas, as angústias, as dificuldades.
Essa é a multidão que envolve Jesus, né? Em toda parte, o mestre sempre cercado pela multidão. E através das mãos, das suas mãos, sempre perpassavam a misericórdia, o abrandamento e o seu amor. O olhar doce de Jesus que penetra a dor dos aflitos, dos ansiosos, e traz o bálsamo, o lenitivo, apazigua todas as desesperanças e as angústias. A multidão são as nossas pequenezas, né, meus amigos? As nossas mesquinharias, onde a gente ainda deixa crescer ódio, mágoa dentro de nós. Ele veio para a multidão que somos nós todos, que somos os sedentos de paz, ainda atormentados pelo pão do corpo, pelo pão da alma. Por isso, sempre a gente encontra Jesus cercado pela multidão. Porque Jesus é a paz. A sua presença nos acalma, apazigua as guerras, os conflitos de fora e de dentro. Jesus é amor. Jesus, com a pureza do seu coração, nos enxerga como irmãos. O Elahá, uma vez, disse uma frase que também ficou marcada, né? Jesus nos enxerga com a nossa perfectibilidade. Ele não enxerga a Roberta do jeito que ela é hoje, cheia de ainda serviço a fazer em si mesma. Ele enxerga a nossa perfectibilidade. Nós somos filhos da esperança de Jesus. Ele sabe onde a gente vai chegar. Quando a gente vai nesse livro aqui, Religião dos Espíritos, que são comentários, né, de Emmanuel a algumas perguntas do Livro dos Espíritos, tem um capítulo 11 que tem o título de Pureza. E ele começa, né, mencionando uma bem-aventurança, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E nos diz o seguinte, Emmanuel, que estudando, né, a palavra de Jesus, estudando Jesus, a gente precisa lembrar que no mundo até hoje não existia ninguém, não existiu ninguém como ele, e ninguém com tanta pureza na própria alma. E que nos cabe, então, lembrar sempre como que Jesus via a vida, como que Jesus via os caminhos, para que a gente possa reconhecer com segurança que, mesmo na Terra, ele sabia encontrar a presença de Deus, a presença divina, em todas as situações e em todas as criaturas. Olha isso que Emmanuel está nos dizendo, né? Jesus olhava, como Jesus enxergava as coisas, ele via Deus em tudo. Para muita gente, Emmanuel continua, a manjedoura é um lugar desprezível. Ele via Deus na humildade com que a natureza oferecia a ele um colo materno ali e acabou transformando aquela estrebaria num poema de beleza sublime. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor pela sua condição de obsidiada, em que ela mostrava isso na vida pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu Maria de Magdala em sua mensageira da ressurreição. Ele apareceu para ela primeiro. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude, inconstante, indigno de maior consideração, mas ele via Deus naquele espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transformou ele num exemplo de fé cristã por todos os séculos. Para muita gente, Judas era um negociante que tinha uma postura suspeita, capaz de espertezas em benefício de si mesmo, mas Jesus via Deus naquela alma inquieta, no companheiro
que todos diminuíam, né, a importância, e estendeu a ele os braços amigos até o fim, quando então aconteceu aquela deserção do discípulo distraído que se entregou em vigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era um guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos, né? Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou Saulo pessoalmente para dar a ele, para transformar ele num embaixador, muito importante. E aí, Emmanuel fala muito diretamente com a gente, que se a gente purificar o nosso coração, de repente deixar ele mais leve que uma pluma, né? A gente vai identificar a presença de Deus em toda parte. E a gente vai compreender que a esperança do Criador não se esvai, não enfraquece em nenhuma criatura. E aí a gente percebe são apenas espinheiros, lama, que envolvem o campo da alma, mas que debaixo ali tem um brilhante divino que volta, fatalmente vai se voltar para a luz. E aprendendo, e servindo, e ajudando, e amando, a gente vai passar nessa terra como uma mensagem incessante de amor, sempre ensinando a todos os que nos rodeiam a converter a lama em pão, a entender que nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. É lindo esse texto de Emmanuel, lindo, maravilhoso. Religião dos Espíritos, capítulo 11. Jesus, meus queridos amigos, nos olha com o máximo de pureza que passou por esse planeta. Vê em todos nós filhos do mesmo Criador. Um modo de agir que pode e deve ser imitado por nós que chamamos Jesus de mestre. Por onde quer que a gente passe, né, nos nossos dias, são diversas as situações, tem sempre uma criatura, uma para não falar muitas, né, que precisam de auxílio, seja moral, seja material, para a sua saúde, para o seu trabalho, para o seu conforto, para compreensão de verdades. E a gente vai ali enxugando as lágrimas que que não são possíveis ainda, né? Enxugando lágrimas dos que choram, reajustando os desequilíbrios emocionais, iluminando as inteligências numa palavra, beneficiando. A gente se espelhar nisso. Até porque somos nós tão carentes de sermos beneficiados, né, por esses mesmos gestos. E fazendo assim, somos, obviamente, nós mesmos os primeiros beneficiados. Tem um texto do Emmanuel que se chama Remuneração Espiritual. Eu, infelizmente, agora não vou me lembrar do nome, do livro em que está isso, mas o título é Remuneração Espiritual. E Emmanuel nos fala que quando a gente toma gosto, né, prazer pelo trabalho, a gente começa a operar o seguinte, que quando a justiça divina vem, né, na nossa vida, para cobrar de nós o que, de fato, cobrar as sentenças que nós lavramos contra nós, se nos encontra em trabalho no bem, manda a misericórdia divina que ela gire nos calcanhares e volte em outro momento. Então, se a justiça vem nos visitar e nos encontra trabalhando, a misericórdia manda voltar outra hora. E que mesmo nos momentos em que isso não se faz mais possível, né, é preciso arregaçar as mangas e enfrentar o que a gente precisa enfrentar,
A gente fez tantos amigos nesse trabalho do bem, a gente tem tantas testemunhas a nosso favor, que muitas vezes as nossas dívidas são quitadas em amor, né? Ou passamos pelas nossas provas de maneira muito mais suave, porque somos muito auxiliados pelos tantos amigos que nós fizemos nesse serviço de amor. E aí, eu já estou aqui me encaminhando para o final, tem uma história do Chico que eu fiquei muito encantada. Acho que acho que é uma das histórias mais mineiras do Chico. Ele conta que Dona Maria Pena, que era viúva do Raimundo, que era irmão do Chico, achava o Chico meio mão aberta, sabe? Achava que ele doava demais. Ela não acreditava muito nesse negócio de dar sem receber nada em troca, não. E numa manhã, ela então sentia ali, viu o médium, né? Viu o Chico tão atribulado, trabalhando tanto, e ela gostava muito do Chico, e aí ela virou então e disse: Ô Chico, eu não acredito muito nessas suas teorias de servir, de ajudar, de dar sempre, sem nenhuma recompensa, não. Eu não vejo nada que você receba em troco do que você faz. Não, nada do que você realiza você recebe em troca. E aí o Chico, mas tudo quanto a gente faz com sinceridade e amor, Deus abençoa. Sempre que a gente distribui, tudo que a gente dá com a direita, sem a esquerda ver, a gente faz uma boa ação e mais cedo ou mais tarde a gente recebe a resposta de Deus, a gente recebe a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. E aí ela então vira para o Chico e fala assim: então vamos experimentar. Eu tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aparecer aqui, eu vou dar os chuchus. E eu quero ver depois se eu vou receber outros 2. Eu falei que é mineiro porque quem é mineiro sabe que sempre tem um lugar com plantação, com uma parreira de chuchu, e sempre tem aí um intercâmbio de chuchus. Então, vamos experimentar. E aí ela não acabou de falar, de combinar isso com o Chico, a vizinha do lado esquerdo do muro chama: Dona Maria, você não tem para me dar ou me emprestar uns 2 chuchus? E ela: pois não, minha amiga, tem aqui 2 chuchus, faz deles um bom guisado. Daí, alguns instantes, sem que ela pudesse se refazer da surpresa, né, que tinha acontecido, da vizinha pedir o chuchu na hora que ela estava combinando com o Chico, a vizinha do lado direito, também pelo muro, ofereceu 4 chuchus para a Dona Maria. Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria uns chuchus. E essa, então, presenteia com os 4 chuchus que tinha ganhado da outra vizinha. A vizinha da frente, quase que em seguida, sem saber daquilo que estava acontecendo, oferece à cunhada do nosso querido Chico 8 chuchus. Por fim, ela já tinha sentido a lição e já estava agindo com mais seriedade. Dona Maria, então, é visitada por uma amiga de muito poucos recursos econômicos. E ela se demora um pouco, tempo bastante para desabafar um pouco sobre a sua dificuldade, a sua pobreza. E aí, na saída, recebe, além de alguns mantimentos, os 8 chuchus. E Dona Maria diz para o Chico, então: agora eu quero ver se eu ganho 16 chuchus. Era só o que me faltava para completar essa brincadeira. Já era tarde, já estava na hora de voltar do serviço para o serviço, e o Chico foi, então. E não sem antes tendo enviado àquela irmã com um grande sorriso confiante e dizer: espere e verá. E aí, lá pelas 18 horas, o Chico volta para casa. Nada tinha acontecido em relação aos chuchus. Dona Maria olhava para o Chico com o ar de quem quer dizer: eu ganhei, hein? Mas, às 8 da noite,
todos na sala, juntamente com o Chico, eles já conversavam ali em família, nem estavam lembrando mais do caso dos chuchus, quando alguém bate na porta, Dona Maria atende. Era um senhor bem idoso que morava na roça e trazia no seu burrinho uns pequenos presentes para Dona Maria em retribuição às refeições que ela sempre dava quando ele vinha à cidade. Colocou na porta um pequeno saco e Dona Maria abriu nervosa e curiosa. Ali estavam, o saco estava cheio de chuchu. Contou 64 chuchus. 8 vezes mais do que ela tinha dado. Era demais. A graça, obviamente, em forma de lição, excedia ali a todas as expectativas. Era muito mais do que ela esperava. E daí por diante, Dona Maria então compreendeu que aquele que dá sempre recebe mais. A gente tem que. E aí eu pego o gancho aqui da Ilcimar sobre o merecimento, e eu encerro aqui com uma prece de Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço. Através da oração, muitas vezes aquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência seriam desvantagens contra mim. E em muitas circunstâncias eu rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Era isso, meus amigos. Que lindo, né, gente? Que lindo. Eu também sou apaixonada com a Amélia Rodrigues, com a Maria Dolores, então por isso que eu adoro seus estudos, tá? Tô sempre conectada. Eu só queria pontuar, né? A palavra de ordem dessa passagem é a fé, né? A fé de Jesus em Deus, a fé do doente em ser curado. E, na verdade, quando nós encontramos essa fé, aí nós passamos a ver a nossa vida com muita leveza. Por mais que haja problemas e por mais que haja situação desesperadora, nós conseguimos ficar calmo até mesmo para encontrar uma solução. Então, eu acho que para mim fé é isso. E na pior situação, se acredita porque vai dar certo. Então, é aquele pensamento positivo. Então, eu acho que isso faz toda a diferença na situação e na solução dos problemas, né? E quando fala que tocar na orla de Jesus era curada, é esse tipo de fé. Independente do meu desespero, da minha situação crítica, eu acredito. E que vai acontecer e acontece, né? Ô, Roberta, assim, nossa, maravilhoso, viu? Como sempre. Nossa gratidão, assim, de coração, né? Seus estudos é sempre, assim, emoção pura, né? A gente tem que ficar segurando mesmo. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigada, viu? Parabéns, Roberto. Fiquei encantada, Oh, minha amiga, emocionada. muito obrigada pelo carinho. Obrigada. Muito obrigada. Muito lindo mesmo. Obrigada. Obrigado, Roberta. Muito bom, muito obrigado, viu? Obrigada, obrigada, André. Muito obrigada. Eu acho. Poética, Roberta. Muito Muito bom. bonito.
Obrigada, obrigada. Obrigada pelo carinho. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada por me receber. Eu acho que com Eu que essa agradeço. oração que a Roberta fez, a gente só pode falar gratidão e que assim seja. Nós não precisamos nem de finalizar com mais nada, né? Então, gratidão mesmo, de coração, Roberta. E a gente espera te encontrar o mais rápido possível novamente. Virei todas as vezes que vocês me convidarem. Muito obrigada. Um beijo. Vai com Deus. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Obrigada, viu, pela presença. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau.